Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Agora na aula 3, o nosso foco vai ser um pouco diferente. Então vamos começar essa aula. Como atribuir um nome para isso? Nitidamente nós temos agora ali compostos que apresentam ramificações, ok? Então são hidrocarbonetos ramificados. Então como é que a gente vai fazer para dar o nome desses caras aí? Na verdade a gente vai quebrar ele em duas partes. A gente vai ter uma parte chamada de cadeia principal e tudo aquilo que ficar pendurado na cadeia principal nós chamaremos de ramificações. E como nós faremos a identificação das ramificações ou grupos substituintes? Vou te apresentar antes uma noção do que é a cadeia principal. Leia lá comigo. De modo geral, a cadeia principal é aquela que apresenta a maior sequência de átomos de carbono. Dá uma olhada nesse exemplo. Então nós temos ali um composto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carboninhos, mas as opções que nós temos de cadeia principal, se você for ver, são essas daqui. Eu posso descer, eu posso ir reto, ou eu posso vir daqui para cá, ok? Entre todas essas opções que eu te apresentei, qual que é a mais longa sequência de átomos de carbono? Com certeza indo reto, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos. Essa é a nossa cadeia principal. Professor, e aquilo que ficou pendurado na cadeia principal? Aquilo ali nós chamaremos de ramificação ou grupo substituinte. Veja agora um segundo exemplo em que os alunos costumam ter bastante dificuldade. A cadeia principal nem sempre está escrita na horizontal. Então nós temos esse hidrocarboneto, que ele é um pouco mais complexo, e lembra, a gente está em busca da mais longa sequência de átomos de carbono. Olha qual que é a mais longa sequência. Ela tem ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carboninhos. Qualquer outra sequência que você tentar procurar ali vai ter um número de carbonos menor do que 8. Então nós temos a cadeia principal e tudo aquilo que ficou pendurado na cadeia principal, que está em amarelo, nós chamaremos de ramificações ou grupos substituintes. Quando nós isolamos as ramificações da cadeia principal, nós chamaremos essas pequenas porções de grupos orgânicos ou radicais. É muito importante você ficar ligado e saber que um radical apresenta valência livre, que é uma ligação soltinha, e você pode interpretar que naquele lugar ali você tem um elétron desemparelhado, ou seja, um elétron sem o seu par. Por ter esse elétron desemparelhado, os radicais são espécies muito instáveis e extremamente reativas. Lembra, né? Aquele elétron desemparelhado está louco para se emparelhar, ou seja, louco para montar uma nova ligação. Como que a gente faz a nomenclatura dos radicais? A gente utiliza aquele prefixo que indica o número de carboninhos, met, et, prop, but, pent, assim por diante, e a terminação il ou ila. Agora nós veremos os radicais monovalentes, ou seja, aqueles radicais que apresentam uma única valência. O primeiro grupo que veremos é o grupo alquila ou alcoíla. São radicais cuja valência está em um carbono saturado. Vamos ver o primeiro exemplo, é o CH3. Gente, o CH3 ele é um derivado do metano, que é o CH4. Agora, se você tira um hidrogênio e deixa essa valência livre, né, que é uma ligação a ser feita, ok? A gente vai obter aqui, na verdade, o nosso radical metil. Veja o nome que tranquilo, né? Met, que indica um carbono, e final il de radical, porque ele tem valência livre. No nosso próximo radical, nós temos 2 carboninhos, temos ali a valência livre, né? Então, como que ficaria o nome dele? 2 carbonos et e final il de radical. Temos o radical etil. Eu estou colocando uns asteriscos ali, eu já aviso para vocês o porquê, tá? Cuidado agora com os radicais que têm 3 carbonos, começa a surgir alguns probleminhas. Nesse radical, nós temos ali 1, 2, 3 carbonos e a valência está aqui na extremidade, né, no carbono da ponta. Cuidado que ele poderia estar aqui ou aqui, né, seria exatamente o mesmo radical. Só que, gente, veja o nome desse cara. Ele pode ser chamado simplesmente de propil, então 3 carbonos prop, final il de radical, e tem um segundo nome que é N-propil. Este N, na verdade, é de cadeia normal. Tá bom? Só que, gente, guarda assim para mim, N de valência na ponta, é uma diquinha que eu tô te dando, tá? N de na ponta. Então, a valência está no carbono da extremidade, pode ser esse ou esse, tanto faz. Olha a diferença sutil agora para esse outro radical que tem um outro nome, né? Ele também tem 3 carbonos, então ele deve ser um tipo de propil, mas a valência agora está no carbono do meio, diferente desse anterior. Então ele vai ter que ter um nome diferente também. Olha os nomes possíveis para esse cara. Pode ser isopropil ou secpropil.
Vamos tentar destrinchar esses nomes aqui, né? Então, ó, isopropil, iso te lembra igualdade, simetria. Então, a valência nesse radical aqui, né, corta ele simetricamente. Ó, nós temos coisas iguais aqui, né? Então, por isso o prefixo iso. Um segundo nome para ele é sec-propil. E esse sec aqui vem do seguinte, ele é a posição da valência. A valência que está aqui, ó, livre, ela está presente no carbono secundário. Okay? É um carbono que está ligado a outros dois átomos de carbono. Portanto, nós temos o sec-propil, a valência no carbono secundário. Está lá também com asterisco. Dando continuidade, agora veremos radicais com 4 carbonos. Muito cuidado, porque a variedade de radicais com 4 carbonos já aumenta bastante. Vamos ver cada um dos exemplos, né? Então aqui nós temos 4 carboninhos, então deve ser algum tipo de but, né? Ou butil, porque ele tem aquela valência livre, ele é um radical. Então a gente pode chamar esse primeiro de butil ou N-butil, lembra, né? N de cadeia normal, ou a dica que eu te dei de valência na ponta, N de na ponta. Ó, pode ser esse carbono ou esse carboninho aqui, né? Seria exatamente o mesmo radical. Ok? Segundo exemplo, tenta enxergar lá comigo. Agora a valência não está mais nos carbonos das extremidades, né? Ele está em algum desse carbono aqui do meio. Ó, então pode ser esse ou esse, são exatamente equivalentes. Olha a diferença sutil no nome desse radical. Ele vai ser o sec-butil. E aí você já viu ele comigo, né? O sec tem a ver com a posição da valência. Ela está presa num carbono do tipo secundário. Esse carbono está ligado a outros dois átomos de carbono. Maravilha! Terceira possibilidade. Muito cuidado com essa. Se você for perceber esse desenho aqui, da maneira que eu fiz, ele tem alguma simetria, né? Então nós temos ali 4 carboninhos. Só que se ele tem simetria, olha o prefixo que eu vou usar ali para ele, no nome, isobutil. Como que eu vou pedir para você guardar o isobutil, gente? Eu apresentei o isopropil antes, não foi? O que era o isopropil? É quando eu tenho 3 carbonos e a valência corta ele exatamente aqui, né? Ele não teria esse carbono aqui, ok? Então o isopropil vem até esse pedacinho aqui para baixo. Como que eu monto o isobutil? Ele tem que ter um carbono a mais. Então eu vou lá naquela valência livre do isopropil e penduro um carbono. E onde que eu vou colocar a nova valência? Justamente nesse carbono que eu coloquei. Então nós teremos agora o isobutil. E para finalizar, a última opção, nós também temos 4 carboninhos, mas agora a valência ela está presa aqui, ó, diretamente num carbono do tipo terciário. Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então esse outro radical é chamado de terc-butil. Então lembre, terc de carbono terciário, que é a posição onde a valência está. Agora um momento muito aguardado das aulas de orgânica, que é a pausa para tirinhas. Sempre tem algumas piadinhas, né? Então veja lá comigo. O metilbenzeno estava em um avião para fazer um salto de paraquedas. Quem pulou primeiro? Então nós temos aqui o metil e temos ali o benzeno. Resposta: o metil, porque ele é radical. E para finalizar os radicais alquilo-alcoílo, eu apresento para vocês agora aqui o nosso benzil. Gente, muito cuidado com esse, porque ele normalmente é muito confundido com o fenil. Ok? A gente já vai ver a diferença, né? Como é que eu vou pedir para você guardar o benzil? Então ele tem um anel benzênico, anel aromático, existe um carbono pendurado nesse anel aromático e a valência está neste carboninho. Ok? Guarde assim para mim por enquanto. Bom, agora a gente vai ver os radicais da classe alquenila ou alcenila. Esses radicais são quando a valência está em um carbono que contém dupla ligação. Então veja lá comigo o exemplo, bem simples. Nós temos aqui 2 carboninhos et, dupla ligação entre os carbonos en, e a terminação il porque ele é um radical, apresenta a valência livre. Então nós temos aqui o radical etenil e cuidado com o nome usual desse cara. Ele pode ser chamado de vinil, é muito comum essa nomenclatura, tá? A gente tem agora aqui a classe dos alquenila ou alcinila, que é quando a valência está em um carbono de tripla ligação. Ok, um único exemplo também, 2 carbonos et, tripla ligação entre os carbonos in e final il de radical. Nós temos aqui o etinil. E para finalizar, nós veremos agora os radicais arila, que são aqueles cuja valência está diretamente presa a um carbono aromático. O primeiro exemplo que está ali é o nosso radical fenil.
Eu adiantei para vocês dizendo que normalmente os alunos confundem muito o benzil com o fenil, né? Então guarde lá para mim, ó, o fenil é quando a valência está diretamente em um carbono aromático, diferente do benzil, né? No benzil nós tínhamos o anel aromático, preso a ele um carbono, que era de simples ligação, e a valência estava nesse carbono. Então, muito cuidado com esses dois. Com o fenil eu encerro os radicais que estão assinalados com asterisco. Por que eu coloquei esses caras em asterisco? Porque eles são os mais recorrentes, são os radicais que eu preciso que vocês guardem. Aqui eu apresento agora alguns outros que têm menor relevância. Então esse aqui, se não tivesse essa valência aqui, nós teríamos o composto chamado de naftaleno, ok? Então o nome do radical vai ser derivado daquele composto. E a gente chama esse cara aqui de alfa-naftil. Então guarda assim para mim, ó, essas posições que eu vou apontar aqui, ó, essa e essa são posições alfa do nosso naftaleno. Ou seja, quando ele forma um radical, será alfa-naftil. Já essas outras posições que eu vou apontar aqui, ó, essa e essa são posições beta. Então nós temos aqui o nosso radical beta-naftil. Agora nós veremos 3 radicais que são derivados do tolueno. Vamos tentar enxergar quem é esse composto, né? Então assim, aqui nós temos um radical, é claro, mas se não houvesse essa valência aqui, nós teríamos o composto que é o metilbenzeno, ou o nome mais comum para ele, tolueno. Como nós fizemos dele agora um radical, olha como vai ficar o nome desse composto. Ele é o ortotoluil. Aí você me pergunta, por que orto, né? Perceba, a valência ela está numa posição vizinha a esse CH3, né? Num carbono vizinho a ele. Na verdade, essa valência ela poderia estar aqui também, né? Seria exatamente equivalente. Então, tanto aqui quanto aqui, nós teremos as posições chamadas de orto. Orto em relação a quem? Em relação a esse grupo metil. Lá na minha época, né, quando eu aprendi esse assunto, me ensinaram um macete que era assim, ó. Vê se você consegue enxergar que aqui dá para fechar uma letra O, ou seja, nós temos o orto, ok? É um macetezinho para vocês tentarem assimilar isso, né? Tá, agora esse radical, ele apresenta a valência não mais em posição vizinha ao CH3, né? Perceba que a gente pulou um carboninho e colocamos a valência. Também temos a outra opção aqui, que seria equivalente, né? Que é colocar essa valência aqui nessa outra extremidade, né? Também a gente faria a mesma leitura, ó. Tem o CH3, pula um carboninho e a gente colocou a valência. Qualquer uma dessas duas opções, nós teríamos o nosso radical chamado de metatoluil. Então, o que é o metatoluil? O que é a posição meta, né? É aquela posição que não é logo a vizinha daquele grupamento. Então, a gente pula um carboninho e coloca a valência aqui depois, né? Perceba de novo, né? Um macete para vocês. Vê se vocês conseguem enxergar uma letra M aqui, ó, meio de pernas para o ar, né? Então esse aqui é o nosso metatoluil. Essa nomenclatura orto e meta e o para, que eu já vou mostrar para vocês, ela só aparece quando nós temos o anel benzênico. Muito cuidado, tá? Olha o último caso. Então nós temos aqui o metilbenzeno, ok? Mas nós temos uma valência livre, então é um radical, na verdade. Tem que terminar com il. Olha o nome dele, ele é o paratoluil. Então a gente diz que essa valência está em posição para em relação ao grupo CH3. O que é a posição para? É a posição oposta, né? Ó, na extremidade oposta. Aí o macetezinho que eu passo para vocês é assim, ó. Você fecha aqui tudo, vai até embaixo e puxa uma letrinha P aqui, ó. Ok? É claro que é um macete, né, gente? Então, orto, eu fecho letra O. O Mzinho, tenta enxergar aqui comigo, né? Ó. Tem um M deitadão aqui. E nós temos aqui a posição para, ou seja, o paratoluil. Fechou?